Boa noite. Nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 58, 59 e o 60. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas expuseram os seus vestidos aos pés do mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém? Nós sabemos que essa história, Estevão, ele veio falar que não precisamos obedecer à lei de Moisés, porque o próprio Cristo, ele cumpriu a lei por nós. A Bíblia nos fala no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 17, fala que a lei, ela veio dada por intermédio de Moisés, mas a graça, ela veio por intermédio de Cristo. E Estevão estava falando que nós somos salvos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o povo daquela época falava que a salvação era por mérito deles, que eles tinham que cumprir a lei. Mas ninguém deu conta de cumprir a lei. O único que deu conta de cumprir a lei por mim e por você foi o próprio Jesus. A Bíblia nos fala em Tiago, se eu não me engano, é o capítulo 2, que se nós transgredimos um mandamento da lei, nós já transgredimos todos. Então sabemos que a Bíblia nos fala em Efésios, capítulo 2, o versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. A salvação não era deles, a salvação era mérito de Cristo. E eles achavam que para eles ser salvos era mérito deles. Eles achavam que para eles ser salvos eles tinham que ser dizimistas. Eles tinham que fazer uma coisa por mérito deles. Mas não é assim. Jesus não quis nos falar que a salvação é mérito dele. A salvação, João 3, capítulo 16, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sabemos que a graça, ela é dada por intermédio de Jesus. Sabemos que a graça, ela vai se concretizar ou iniciar ali quando Jesus fala: está consumado, está concretizado a minha missão. Ele fala para o Pai: e o véu do templo é rasgado de cima a baixo, e eu e você, nós temos acesso a Deus a qualquer momento por intermédio de Jesus. A Bíblia nos fala: por um homem veio o pecado, que foi Adão, mas através de um homem veio a salvação, que é Cristo Jesus. Jesus é considerado o segundo Adão. O primeiro Adão, ele falhou, mas o segundo Adão, ele concretizou a sua missão. Ele cumpriu a sua missão aqui na terra. Estevão sendo apedrejado. E eles apedrejam Estevão e colocam ele aos pés do mancebo daquele jovem chamado Saulo. E a Bíblia nos fala que quando Estevão está sendo apedrejado, ele vê
o céu se aberto. E ele vê Jesus à destra de Deus. E fala: Pai, não impute a eles este pecado. Perdoe-os, que eles não sabem o que fazem. Estevão seguiu o mesmo testemunho de Jesus ali na cruz do Calvário, o mesmo ensinamento. Que Jesus, no seu último brado, nos seus últimos brados, Jesus disse: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Estevão foi o primeiro mártir da história do período da graça. Depois que Jesus ressuscitou, Estevão foi o primeiro mártir da história. Sabemos que Paulo foi um mártir. Paulo morreu, foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André, se não me engano, foi crucificado em forma de X. Tiago foi morto, decapitado por Herodes ao fio da espada. Então sabemos que todos o povo, os discípulos que serviam Jesus naquela época do Império Romano, a maioria deles era morto, exceto João. João, ele morreu de velhice. Mas Estevão, ele perseverou. Estevão mesmo, o povo não dando crédito à palavra dele, muitos estão dando crédito. Mesmo o povo não dando crédito, ele continuava pregando. O povo jogava a pedra na cabeça de Estevão e o sangue descia. E ele falou: Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Estevão era unido com os discípulos no partir do pão. E Estevão vê Jesus à destra de Deus. Aqui está falando que ele adormece. Mas Jesus compara a morte como um sono. Na verdade, Estevão tinha morrido. Estevão morreu para servir um exemplo para mim e para você. Para você perdoar aquele que te ofende. Às vezes essas pessoas falam: tocou em mim, eu vou orar para Deus me matar. Não é assim, meu irmão. Tocou em você, ora para Deus salvar, para Deus transformar. Tá certo que nós não devemos tocar nos ungidos de Deus. Mas não ora para seu irmão ser condenado, ora para ele salvar. Só para vocês ter um exemplo aqui no versículo 58, Estevão foi jogado aos pés do mancebo Paulo. Então quer dizer que Estevão estava falando para Jesus perdoar até mesmo Saulo que estavam ali. E Deus perdoou Saulo por causa da oração de Estevão. E Saulo foi foi o maior missionário de todos os tempos. Um homem que implantou mais igreja em todo o mundo. Era um homem a qual ele separava um pastor, ele deixava uma pessoa tomando de conta e ele voltava para visitar a igreja para ver como é que estava em andamento. Quando ele estava preso, ele mandava cartas para saber como é que estava a igreja do Senhor. Estevão foi um mártir ousado, um mártir que aprendeu a amar o próximo, um mártir que era unido com os discípulos no partir do pão. Meu irmão, se alguém te perseguir com palavras, ore para eles. Porque Jesus nos sabe que nós devemos amar o nosso próximo como nós mesmos. Se você amar o teu próximo, você está amando a Deus. Ame o seu próximo, não fique condenando o seu próximo, não fique falando: Senhor,
mata o meu irmão, mata a minha irmã. Não é assim, porque também Deus não ouve esse tipo de oração. Essa oração é macumba. Você, meu irmão, tem que orar para aquele que te persegue. Aquela pessoa que te maldiz, você tem que orar por ela. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra os poderes das potestades do alto. Nós temos que revestir-vos da armadura de Deus. Para nós revestirmos da armadura de Deus, meus irmãos, nós não damos crédito àquelas pessoas que estão nos maldizendo. Nós perdoamos aquela pessoa. Vamos fazer igual Estevão. Guardar os mandamentos de Deus. E aqui, só para vocês verem, no versículo versículo 53: Vós recebeste a lei por ordenação dos anjos, e não a guardaste. Então você pode ver que ninguém guardou a lei de Moisés. Por ordenação dos anjos, ninguém guardou a lei de Moisés. Então foi necessário vir em Cristo. Eu e você, nós somos pecadores. Eu peco, você peca. Nós pecamos, vós pecais, vós pequeis. E assim sucessivamente. Porque Jesus, ele veio salvar um povo que ora para aquela pessoa que persegue, aquela pessoa que bate na sua face, ele oferece a outra, não literalmente, mas se uma pessoa ofender você com palavras, você não revida, você fica em silêncio, mas você tem que ser prudente também. Você tem que ser prudente como uma serpente simples com a pomba. Mas desde que esteja diante da palavra de Deus, você seja prudente. Você fala da palavra de Deus para aquela pessoa. Não é assim, meu irmão. Eu sei que não é você que está falando isso. Eu sei que é o inimigo que está te usando. Você pensa desse jeito. E na verdade é o inimigo que está usando essa pessoa. Porque sabemos que o próprio Satanás, ele usou a boca de Pedro. Pedro disse: Senhor, não é o Senhor não vai morrer. E Jesus: para trás de mim, Satanás. Mas a missão de Jesus era para ele morrer na cruz do Calvário. A Bíblia nos fala que a redenção de Jesus na cruz do Calvário, ele se tornou maldito por mim e por você. Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 21, que todo aquele que é lançado no madeiro é considerado maldito. E Jesus foi rejeitado pelo povo. E ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões. Era um homem desprezado, era um homem que a qual ele foi levado para o matadouro como um cordeiro mudo. Era um homem que a qual nunca teve pecado, nunca teve e nunca vai ter. Mas ele era considerado maldito pelos judeus, porque os judeus queriam ser salvos pela lei de Moisés. E a Bíblia nos fala, não sei se é em Hebreus, que aquele que estiver debaixo da lei, ele está sobre maldição. Nós estamos, meus irmãos, debaixo da graça. A graça é favor imerecível. Assim como muitas pessoas foram salvas por intermédio da graça, você vai ser salvo por intermédio da graça.
Eu já sou salvo por intermédio da graça. Deixa Jesus entrar no seu coração. Acredite que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Ora para aquele que te persegue, ora para aquele que te calonia, ore para Deus te converter Ele. Não julgue seu irmão. Se você for tirar a viga que está no olho do teu irmão, repara a trave que está no teu. E assim você está fazendo o mandamento do Senhor, honrando o mandamento do Senhor. Não julgue o seu irmão, não condene-o. Porque Jesus ele quer que você anda segundo o Espírito e não segundo a carne. Estevão estava o tempo todo andando segundo o Espírito. Quando estamos andando segundo o Espírito, nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Estevão estava obedecendo a palavra de Deus. Acredito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E Saulo, aos pés de Estevão, converteu ao cristianismo e foi o maior missionário, o maior implantador de igreja de todos os tempos. Está aí que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reina em cada coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus.